Tudo começou naquela noite chuvosa de verão, quando o carro do meu padrasto parou na frente da nossa casa velha, com o motor roncando como um segredo mal guardado. Ele desceu, o colarinho da camisa úmido, os olhos carregados de uma fadiga que não era só do trabalho. E eu, com 22 anos, sentada na varanda com um copo de vinho pela metade, senti algo se acender dentro de mim. Um fogo que eu não sabia que existia, mas que já queimava há meses. Minha mãe estava dentro, dormindo cedo, como sempre fazia desde que o casamento deles começou a desbotar. E ali, sob a luz fraca do poste, nós trocamos olhares que diziam mais do que palavras jamais diriam. Se você já sentiu o peso de um desejo que te consome por dentro, que te faz questionar quem você é de verdade, se inscreva agora e fique comigo até o fim dessa história, porque o que veio depois não foi só uma traição. Foi o fim de um mundo que eu construí com as minhas próprias mãos. Eu me chamo Ana, e minha família sempre foi um quebra-cabeça mal montado. Minha mãe, Clara, era a mulher forte que criava a gente sozinha depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha 10 anos. Ela trabalhava como enfermeira em turnos intermináveis, com mãos calejadas que curavam os outros, mas nunca as próprias feridas. Então veio Roberto, o padrasto que ela conheceu no hospital. Um engenheiro viúvo com um sorriso que iluminava as salas e uma paciência que a fez se sentir vista pela primeira vez em anos. Eles se casaram quando eu estava na faculdade, e no começo tudo parecia perfeito. Ele era gentil comigo, me ajudava com as contas, me levava para almoços casuais onde falávamos de livros e sonhos que eu nem sabia que compartilhávamos. Mas aos poucos aqueles almoços viraram confidências noturnas por mensagem, trocas de olhares durante os jantares familiares que duravam um segundo a mais. Eu via minha mãe se perdendo no cansaço, nas brigas bobas sobre contas e rotinas, e Roberto, ele me olhava como se eu fosse a versão mais jovem e vibrante do que ele um dia amou nela. Era errado, eu sabia. Meu Deus, como eu sabia. Mas o coração não obedece a regras. E naquela noite da chuva, quando ele me beijou pela primeira vez contra a parede da garagem, o mundo parou. O cheiro de terra molhada e o gosto salgado das lágrimas que eu nem percebi que caíam, foi como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que estava perdida, mesmo que isso significasse destruir tudo ao redor. Os meses seguintes foram um furacão disfarçado de calmaria. Nós nos encontrávamos em motéis baratos na beira da estrada, em cafés escondidos onde as mãos se tocavam por baixo da mesa e em silêncios cúmplices durante as refeições em casa. Roberto sussurrava que me amava, que minha mãe era um hábito, não um lar. E eu acreditava porque queria acreditar. Eu me sentia viva, desejada, como se finalmente tivesse controle sobre algo na vida. Mas a culpa era uma sombra constante, roendo as bordas da minha felicidade. Eu via minha mãe envelhecer aos trancos, os olhos fundos de noites mal dormidas, e me odiava por cada sorriso que eu roubava dela. Uma vez ela me pegou chorando no banheiro e perguntou o que havia de errado. Nada, mãe, só estresse da faculdade. Menti, enquanto o telefone vibrava no bolso com uma mensagem dele. Sinto sua falta agora. Como eu podia fazer isso com ela? Comigo? Mas o vício era mais forte e logo veio o inevitável. Roberto pediu o divórcio. Ele disse que era por causa das brigas, do desgaste, mas eu sabia a verdade. Minha mãe chorou por dias, me abraçando como se eu fosse a única âncora que restava. E eu a consolava com palavras vazias, sentindo o ferro quente da traição queimar o meu peito. Quando ele se mudou para um apartamento pequeno e nós finalmente pudemos ser nós, pensei que era o começo de algo real. Mas o amor construído em ruínas nunca é sólido. A vingança da minha mãe não veio com gritos ou tapas. Veio como um veneno lento, sutil, que eu nem vi se espalhando. No começo, ela se afastou, mandando mensagens curtas sobre o fim de uma era, mas sempre com um tom de perdão forçado, como se estivesse se convencendo de que era melhor. Eu a via nos fins de semana, tentando reconstruir uma amizade, mas algo nos olhos dela mudara. Uma frieza calculada, um brilho que eu confundia com tristeza.
Roberto e eu estávamos felizes, ou pelo menos era o que eu me contava. Ele me mimava com viagens curtas, jantares românticos, promessas de um futuro juntos. Mas então, as rachaduras apareceram. Mensagens anônimas no celular dele, fotos antigas da minha mãe que ele guardava em segredo e ligações que ele atendia no banheiro com a voz baixa. Eu perguntei, claro, mas ele negava, dizendo que era estresse do trabalho. Até que um dia, voltando mais cedo de uma aula, eu os vi, minha mãe e Roberto, sentados em um café perto da faculdade, rindo como se o tempo não tivesse passado. Não era um encontro casual. Os toques no braço, o jeito como ele se inclinava para ouvi-la, era íntimo, familiar. Meu estômago revirou. Eu corri para casa, o coração martelando, e passei a noite revivendo memórias, questionando cada palavra que ele me dissera. Confrontar os dois foi como pisar em vidro quebrado. Eu gritei com Roberto no apartamento, acusando-o de me usar, de nunca ter me amado de verdade. Ele chorou, jurou que era só uma conversa para fechar um ciclo, que minha mãe o procurara para pedir conselhos sobre mim, sobre nós. Mas eu via a mentira nos olhos dele, o mesmo olhar que ele me dera meses antes. Minha mãe, quando eu a chamei, veio calma, vestida de branco como uma santa, e disse: Ana, você achou que eu não notaria? Que eu era cega pro jeito como ele te olhava? Eu o perdi para você, mas agora ele vê o que perdeu em mim. Não era só vingança, era uma reconquista, um lembrete cruel de que o amor dela era mais profundo, mais paciente do que o meu fogo passageiro. Ela me contou tudo naquela noite, sentada na cozinha da casa, que agora era só dela de novo, como ela descobrira as mensagens, como o orgulho a fizera planejar cada passo, não para destruir, mas para se reerguer. Eu te perdoei no instante em que soube, filha, mas perdoar não significa esquecer. Roberto voltou para ela uma semana depois, com desculpas e flores. E eu? Eu fiquei sozinha, no apartamento vazio que cheirava a promessas quebradas, sentindo o peso da perda como um soco no estômago. Os dias viraram semanas de um vazio que eu não sabia como preencher. Eu viajava para longe, tentava namoros superficiais, mas nada preenchia o buraco que eu mesma cavara. Minha mãe e Roberto se reconciliaram de um jeito que eu nunca vira. Jantares românticos, viagens que postavam nas redes, um amor renascido das cinzas. E ela me convidava para visitas, me tratando com uma gentileza que doía mais que ódio. Venha, Ana, somos família, dizia. E eu ia, engolindo o orgulho, aprendendo aos poucos o que significa sacrificar o ego pelo laço que nos une. Uma noite, durante um Natal forçado, Roberto me puxou para o lado e pediu perdão, os olhos cheios de arrependimento genuíno. Eu te amei, Ana, mas o amor verdadeiro não destrói, ele constrói. Minha mãe, ouvindo de longe, só sorriu. E naquele momento, eu entendi a lição que ela me dera sem palavras. A vingança não é sobre machucar, mas sobre lembrar o valor do que se tem. Hoje, anos depois, eu os vejo felizes, de mãos dadas em um piquenique no parque, e o ciúme que um dia me consumiu virou gratidão. Eu aprendi que o amor não é posse, mas escolha diária. Escolher perdoar, escolher reconstruir, escolher soltar o que não nos pertence. Perdi um homem, mas ganhei uma visão mais clara de mim mesma, frágil, falha, mas capaz de crescer. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre os laços que tecemos e desfazemos, lembre-se, o tempo não apaga as marcas, mas nos dá a chance de reescrevê-las com compaixão. E quem sabe, no final, o maior ato de amor não seja conquistar, mas libertar. Eu liberei eles, e em troco, me libertei. Agora, vivo leve, amando sem correntes. E isso é a verdadeira vitória.